Nave símbolo da República, o cruzador de ataque Venator, também chamado de Cruzador Jedi, foi implementado na frota logo no início das Guerras Clônicas, servindo como nave de guerra, nave de ataque, transporte de tropas e principalmente porta-aviões. Sendo uma das principais naves na luta contra a Confederação de Sistemas Independentes, os Venators normalmente abrigavam o almirante da frota, bem como os generais e comandantes Jedi. Contendo 1.600 metros, foi a maior e mais poderosa nave da frota da República, consequentemente participando da maioria das batalhas. Após o fim da guerra, a nave ainda atuou pelo Império durante alguns anos, sendo mais tarde servindo de inspiração para os seus sucessores, os destroyers estelares imperiais. Contendo entre 1.137 a 1,6 km de extensão, tinham 548 metros de largura e 268 metros de altura. Contava com 10 motores no total, poderosos escudos defletores e blindagem de casco. A nave foi projetada pela projetista Lyra Wessex e fabricada pela Quat Drive Yards e custou 59 milhões de créditos para a República cada unidade, capaz de comportar de 7.400 a 9.400 pessoas. Isso inclui a tripulação, oficiais e soldados. Seus grandes hangares podiam transportar até 7.000 toneladas métricas de carga, assim como um total de 2 anos inteiros de consumíveis. O hangar principal era a principal entrada da nave, dividida em 3 partes, uma pista para pousos e decolagem central e dos dois lados 40 baías de atracagem primárias e 12 secundárias. Elas eram capazes de comportar todos os tipos de caças estelares da frota, bem como a maioria dos transportes. Lá também são armazenados os diversos tipos de carga utilizados nas viagens ou missões. O Venator também continha 2 hangares secundários com a capacidade menor, mas com quase as mesmas especificações. Comportavam caças, transportes e cargas. Juntos, os 3 eram capazes de armazenar até 400 unidades do caça V-19 Torrent, 100 bombardeiros I-Wing e entre 250 a 300 LAATs. Até o fim da guerra, foram implementadas na frota versões diferentes que ampliaram o hangar principal. Uma delas foi capaz de conectar os 3 hangares, os transformando em apenas um. Essas versões posteriores também apresentaram um hangar de manutenção que ficava logo abaixo e tinha o mesmo tamanho que o hangar principal. As naves avariadas em batalha ou que apresentavam algum defeito eram transportadas através de um elevador no fim da pista e permaneciam lá até que os reparos necessários fossem concluídos. Além dos hangares, a nave também continha uma baía de atracagem para fragatas, localizada na parte inferior da nave e mais 2 secundárias, capazes de acoplar até com outras naves capitais como ela. A área dos reatores fica logo atrás dos hangares secundários e na frente dos motores, acompanhados pelos estabilizadores. Lá também está localizado o hiperdrive e pode ser operado de forma manual, além da ponte. Seu hiperdrive classe 1 continha um alcance efetivo de 60.000 anos-luz. Como é a sala do reator, ela controla qualquer tipo de sistema que envolve energia de toda a nave, luzes, sistemas, escudos, motores, portas, elevadores, tudo. É claro que praticamente todos os sistemas são transferidos e controlados diretamente da ponte pelos oficiais de navegação. Os motores são acionados através de uma combinação de impulsos que gera a ignição do reator. A energia é distribuída entre os 10 propulsores de tamanhos distintos, poderosos o suficiente para serem utilizados em uma Lucren Hook. Eles eram capazes de consumir até 40.000 toneladas de combustível por segundo, produzindo quase 3.700 kW de energia. Um único Venator estava armado com 8 baterias turbolasers pesadas duplas DBY-827,
mais 2 canhões turbolasers médios duplos, 52 canhões lasers de defesa dupla ou turbolasers, dependendo da variante, e 4 lançadores de torpedos de prótons pesados. As 8 baterias turbolasers duplas eram as armas principais e possuíam 2 modos de rastreamento. Um deles era o modo preciso de rastreamento de longo alcance, podendo atingir o alvo a milhares de quilômetros. O outro modo era utilizado em batalhas de curto alcance, onde as torres podiam se movimentar em questão de segundos através do rastreamento e disparar rápidas rajadas de lasers. Em questão de poder de fogo, as armas dos Venators eram consideradas grandes rivais das baterias principais dos destroyers imperiais. Como foi projetada para ser uma nave de guerra, o Venator continha sua detenção particular, projetada para conter qualquer tipo de prisioneiro. Essa área de detenção não é grande, mas também não é pequena, e continha um padrão único utilizado pelos complexos prisionais da República e posteriormente Império. Durante as Guerras Clônicas, essas celas contiveram prisioneiros como Nutga Ray, Wat Tambor, Poggle o Menor e até o ex-Lord Sith Darth Maul. Suas portas geralmente eram seladas com escudos defletores. Apesar do cruzador Venator ser uma nave bastante resistente, ela não é indestrutível. Em caso de fortes ataques separatistas ou autodestruição, as saídas são pods de emergência. Os pods são os salva-vidas das naves e se encontravam logo abaixo das torres da ponte, entre os hangares secundários e motores. Projetado para garantir a sobrevivência, os pods de emergência são extremamente resistentes, projetados para principalmente resistir a grandes impactos. Da mesma forma que eram resistentes, eram sensíveis. Qualquer erro de navegação, por exemplo, era capaz de danificá-lo. Os classes Venator tinham um design em comum da ponte dupla de comando, sendo a torre direita a principal. Mas, para chegar lá, é necessário passar pela sala de guerra. Nessa pequena sala são debatidas estratégias de guerra, reuniões e comunicações. As estratégias durante as batalhas também são interpretadas por lá. 2 grandes telas de vidro mostram as coordenadas em tempo real do que há ao redor da nave, auxiliando na navegação. Abrindo a porta, é revelado a ponte, lugar onde é controlado praticamente tudo na nave, através dos navegadores em 2 poços. É possível controlar funções em toda a nave, como as armas, ativar os motores e hiperdrive, estabilizadores, pousos e decolagens. Apesar de ser operado pelos navegadores clones, tudo é normalmente controlado pelo almirante ou general da frota. Seu design era circular. Os postos dos navegadores ficavam nas extremidades da passarela principal. As janelas estavam espalhadas por toda a estrutura, fornecendo visão ampla principalmente ao almirante. Designer que também foi adotado pelo Império, apesar de descartarem a ponte dupla. Logo após o início das Guerras Clônicas, o Venator entrou em batalha pelo menos um mês e algumas semanas depois. Uma das maiores e principais batalhas enfrentadas por essas naves foi a campanha em Christophsis. Durante alguns meses, o General Grievous esteve em posse do supercruzador pesado Malevolência, numa campanha destruindo frotas da República. Nesse caminho, diversos Venators foram destruídos pela nave e sua super-arma, 2 canhões de Mega-Ions que desativavam as defesas inimigas, enquanto suas baterias turbolasers as destroem. Embora os Venators estivessem entre as maiores e mais poderosas naves da frota da República, eles se mostraram totalmente ineficazes contra a Malevolência. Os poucos 1.600 metros dessas naves contrastavam com os 4.845 metros da Malevolência. Esse período foi o momento da guerra em que a República perdeu mais de seus principais destroyers. Desde então, os cruzadores de ataque Venator participaram de praticamente todas as batalhas durante a guerra, substituindo com sucesso os classe Acclamator, embora não tivessem sido descartados, mas utilizados em conjunto. Graças ao seu designer, os cruzadores de ataque Venator foram capazes de enfrentar outras naves em diversos lugares muito além do espaço,
como em operações atmosféricas, acima da água e até pousos em florestas e em outros terrenos, embora não contassem com trens de pouso. Essa foi considerada uma pronta nave para enfrentar qualquer tipo de terreno. Encaminhando para o fim da guerra, a Batalha de Coruscant contou com a maior quantidade de Venators numa só batalha enquanto enfrentavam as forças separatistas. Impressionantemente úteis, continuaram servindo ao Império durante a Ascensão. Antes cinza com marcas vermelhas, os Venators receberam a pintura totalmente prateada. 14 anos antes da Batalha de Yavin foi quando começou o grande colapso dessas naves, graças aos primeiros destroyers estelares imperiais. Peças recuperadas foram escolhidas por trabalhadores e utilizadas nas construções de novas naves imperiais. Em pelo menos 5 anos antes da Batalha de Yavin, havia um Venator em operação pelo Império. A maioria já havia sido substituída e enviada para diversos desmanches, como aconteceu no planeta Braca. O Cruzador de Ataque Venator é com certeza uma das naves mais amadas pelos fãs. E você, é um desses? Comenta aí pra gente. Pra mim, sim, o Venator é uma das minhas naves preferidas. E só lembrando, quer mais vídeos sobre naves? Basta ir até a descrição desse vídeo e acessar o link com a nossa playlist sobre naves e veículos. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.